E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e que andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, do seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sim, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Deus me trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. Para você que está entrando aí, Deus ele tem uma palavra para ti neste dia. Você quer ter a comunhão com o Espírito Santo? Talvez você nunca ouviu falar do Espírito Santo, ou talvez alguém da sua família nunca ouviu falar do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele um dia veio ao mundo. Ele se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda hoje, ele te convida a ter uma comunhão com ele. E a palavra de Deus no Evangelho da 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 a 10, diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que nós temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus, Filho, nos purifica de todos os pecados. O que quer dizer isso, meus amados? Se andarmos na luz como ele anda na luz, nós temos comunhão com ele. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é a luz, que nele não há trevas. Então, para que nós possamos andar na luz e receber o Espírito Santo, a gente tem de confessar os nossos pecados, para que os nossos pecados sejam apagados dos nossos corações, para que as trevas saiam do nosso coração, e só a partir daí nós somos purificados dos nossos pecados, porque existe um princípio bíblico, amado. As coisas de Deus, existe um princípio bíblico no mundo celestial, no reino de Deus. Para que uma pessoa comum possa se tornar amigo de Deus, possa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, é preciso primeiro confessar o seu pecado diante de Deus, para que ele seja purificado de todo o seu pecado, assim como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amados, todo ser humano, quando ele nasce, eu estou falando do primeiro nascimento, de uma mãe e de um pai, porque a Bíblia diz que no pecado nós fomos concebidos. Então, para que os nossos pecados sejam apagados diante de Deus, primeiro tem de ter um arrependimento diante do Senhor, uma confissão, para que possamos ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus e aleluias. Se você quer ter a comunhão com o Espírito Santo, meu amado irmão, primeiramente você deve saber que mesmo um pequeno pecado perante Deus torna impossível a comunhão. E muitas pessoas não sabem disso. Tem muitas pessoas e muitos cristãos
que vão na igreja, o Espírito Santo dá atenção a respeito disso, porque nós vivemos num mundo, hoje todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer deixar o pecado para trás, porque tem muitas pessoas que pensam que Deus ele não leva em conta os seus pecados, mas Deus ele leva sim. Um pequeno pecado perante Deus é muito importante. Mas se realmente desejar ter a comunhão com o Senhor, então não deve haver nenhuma escuridão no seu coração. Porque Deus, é como nós acabamos de ver em 1 João, onde diz que Deus é a luz. No capítulo 1 diz que Deus é a luz, que nele não há trevas. Então, quando o ser humano peca, a escuridão, ele entra no seu coração. E quando essa escuridão está no seu coração, impede ele de ter a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue se aproximar de uma pessoa que tem pecado. E o pecado que está na pessoa, no seu coração, não deixa ele ter a comunhão com o Espírito Santo, porque há trevas e as trevas têm de sair para que a luz de Deus entre no seu coração. Portanto, a fim de ter a comunhão com o Senhor, você precisa saber que deve acreditar no Evangelho da redenção e se limpar de todos os seus pecados. Se você realmente, meu amado, deseja ter a comunhão com o Espírito Santo, então primeiro deve conhecer e crer no Evangelho da água do Espírito e limpar os seus pecados através da fé. Se você não conheceu o Evangelho da água do Espírito, nem colocá-lo em seu coração, você não deve nem pensar em ter comunhão com o Senhor. Porque primeiramente a gente deve ter o conhecimento, meus amados, do Evangelho da água do Espírito Santo e ter a consciência que o Espírito Santo é real, e ter a consciência dos nossos pecados e ter um verdadeiro arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos produzir para Deus frutos de arrependimento. E qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto que você está dando diante de Deus, meu amado? Deus hoje, Ele fala contigo, Ele te diz produzir frutos de arrependimento. Você quer ter comunhão comigo? Então, primeiramente, se arrependa dos seus pecados, se arrependa do seu mau caminho. Amados, ter a comunhão com o Espírito Santo só é possível quando todos os seus pecados são retirados do seu coração através do Evangelho da água do Espírito Santo. É quando a pessoa conhece o Evangelho, quando a pessoa já ouviu o Evangelho da salvação, e ter a consciência da vida eterna, ter a consciência que o homem, que existe um céu, que existe um inferno, ter a consciência dos seus pecados, daquilo que ele fez errado perante os olhos de Deus. Ele deve confessar e a partir daí pedir perdão a Deus. A partir daí Deus apaga os seus pecados. O Senhor abençoará você com o Espírito Santo quando você crê no belo Evangelho. Então conheça os seus pecados e creia no Evangelho, a fim de se purificar do pecado. Depois disso, você realmente vai ter comunhão com o Espírito Santo. Se você verdadeiramente deseja ter comunhão com o Espírito Santo, você deve saber quem Ele é. O Espírito Santo é o único santo. E, portanto, ele só pode habitar naqueles que creem no belo Evangelho. Um dia eu estava sem Cristo. Um dia eu estava no mundo, eu sou uma pessoa que o Espírito Santo resgatou do pecado. Um dia, na minha infância, eu vivia no lamaçal do pecado. Na minha juventude eu vivia no lamaçal do pecado. Eu tinha aquele desejo no meu coração de conhecer a verdade,
de aprofundar mais na palavra de Deus, para saber, eu no meu coração, alguma coisa me dizia que tinha algo de errado comigo, que tinha algo de errado, que eu tinha de procurar mais de Deus. E eu orava, mas não sabia o que estava de errado comigo, o que me impedia de aproximar do Espírito Santo, de ter mais a comunhão com Deus. Mas quando eu ouvi um dia, porque, amados, Deus, Ele diz que Ele conhece os nossos corações. Então Deus foi me guiando até encontrar a verdade. E num belo dia, quando eu encontrei a palavra de Deus, escrita num livro, e eu li a palavra de Deus que a gente tem, se a gente confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu criei, eu tomei posse dessa palavra, e fiz a minha confissão de fé, pedi perdão a Deus, apagou as minhas transgressões e me purificou, me lavou e remiu, e hoje estou aqui no seu sangue, e hoje estou aqui para a glória de Deus. A Bíblia diz que existem diferentes tipos de pessoas no mundo e todos vivem com os seus próprios pensamentos e ideias, amados. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas vivem com os seus próprios pensamentos e ideias, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o homem natural, se ele não tiver Deus na sua vida, esse homem, ele é como um carro desgovernado. Ele anda pelos seus próprios pensamentos, ele comete erros, ele só comete maldade, se não é o Espírito Santo para controlar a sua vida. O Espírito Santo, quando entra na vida de um homem, ele ajuda o homem a ter autodomínio de si mesmo, ele ajuda o homem a pensar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a tomar decisões certas. E eu era um destes. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele transformou tudo na minha vida, amados. E o Espírito Santo, ele traz paz no nosso coração, ele traz paz, ele traz consolo no nosso coração, ele traz a certeza da nossa salvação, ele traz a verdade no nosso coração. E Deus, Ele quer ter um encontro contigo. A Bíblia diz, meus amados, no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Glórias a Deus. E isto foi quando eu li essa passagem, e o Espírito Santo me trouxe a consciência que eu devia me arrepender do meu mau caminho, me converter, para que sejam apagados os meus pecados. Então foi a partir daí que eu tive o novo nascimento, porque o novo nascimento, muitas pessoas pensam que o novo nascimento é só entrar nas águas e ser batizado, descer às águas, que recebe o novo nascimento. Mas muitos estão errados, porque para a pessoa receber o novo nascimento, primeiro ela tem de receber o Evangelho, ela tem de receber a palavra no seu coração, que Deus, Ele chama os homens ao arrependimento e a se converter, ter essa consciência e fazer uma oração de fé, pedindo perdão ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, e só depois disso é que ele nasce de novo. Porque não adianta ir descer as águas batismais, não adianta se batizar nas águas, se não tiver um verdadeiro arrependimento. E Deus, Ele chama a atenção dos cristãos, Ele chama a atenção das pessoas que tem de ter, para ter uma comunhão com o Espírito Santo, precisa ter um novo nascimento. Precisa ter um arrependimento verdadeiro. Se você realmente desejar receber o Espírito Santo
e ter a comunhão com Ele, meu amado, ou minha amada irmã, você precisa crer no Evangelho, crer no Evangelho que foi pregado pelos discípulos, crer no Senhor Jesus, crer nas palavras do Senhor Jesus, crer nos mandamentos do Senhor e meter em prática os princípios bíblicos. Só assim você terá, o Espírito Santo entrará na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que apenas os justos podem ouvir a palavra do Espírito Santo através da igreja. Eles podem viver a sua vida fiéis, ouvindo o verdadeiro Evangelho. Mas os pecadores vivem nas suas vidas amaldiçoadas, destinadas ao inferno, sem nunca ouvir o Evangelho. E essa é a verdade, meus amados. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que existe um inferno, existe um céu e que existe o inferno também. Que o inferno, Deus não fez o inferno para o homem. Ele chama o homem ao arrependimento, a se converter. Deus, ele diz na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, se afastar do seu mau caminho, e eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O inferno foi criado para o diabo e os demónios, os anjos caídos que um dia se rebelaram contra Deus. Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus os guardou para o julgamento eterno. Existe um julgamento que Deus ele já determinou para os principados e as potestades, para os demónios. Então, mas se o homem não se arrepender, a Bíblia diz que se o homem não se arrepender, se os pecadores não se arrependerem e continuarem a viver uma vida amaldiçoada, eles são destinados também ao inferno. E por que você precisa de crer no Evangelho? O Evangelho é baseado na palavra de Deus. Os discípulos de Jesus seguiam. O Evangelho da água do Espírito é exatamente o mesmo que daqueles que seguiram o apóstolo na época da igreja primitiva, meus amados. Todos os cristãos devem receber o Espírito Santo, sabendo que apenas assim podem se tornar filhos de Deus. Todo cristão, a Bíblia diz que todo cristão deve receber o Espírito Santo. Se você quer um dia ser salvo, se você quer um dia ir para o céu, se você quer um dia estar na comunhão com Deus, porque tudo isso, meus amados, é passageiro. Nós estamos aqui no mundo e a Bíblia diz que tudo passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então nós temos visto com os nossos olhos a profecia se cumprindo, as palavras do Senhor Jesus se cumprindo. Nós vivemos os últimos dias na face da terra, os últimos tempos antes da vinda do Senhor Jesus, e Deus te chama para ter uma verdadeira comunhão com Ele. Aqueles que ainda não creem no Evangelho da água do Espírito devem ter pecado, devem ter ainda um pecado nos seus corações. A Bíblia diz que aqueles que ainda não receberam o Evangelho da água do Espírito é porque ainda têm o pecado nos seus corações que devem ser confessados e não podem ter a comunhão com o Espírito Santo. A fim de ter a comunhão com o Espírito Santo, primeiro precisam crer no Evangelho da água do Espírito que Deus nos deu e receber o Espírito Santo. Você precisa crer nesse Evangelho, crer que Jesus é o caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crer nas palavras do Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, para que você possa receber o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo começou depois da ressurreição do Senhor Jesus. Agora o dia da salvação, agora é o dia da salvação. É o tempo da sua graça sem limite, mas é realmente triste se nós não recebemos o Evangelho da água do Espírito, meu amado. E se vivemos sem a comunhão com o Espírito Santo, se você está sendo impedido de ter a comunhão com o Espírito Santo,
em razão dos seus pecados, então aprenda sobre o Evangelho da Água do Espírito Santo. Deus te chama a atenção, aprenda mais sobre o Evangelho e sobre o Evangelho da Água do Espírito. Leia, estuda a Bíblia e ora a Deus para que Ele perdoe os seus pecados. O Espírito Santo de Deus não habita naqueles que não creem no belo Evangelho, habita apenas naqueles que creem no perdão dos seus pecados, e vem o batismo de Jesus. Sim, a habitação do Espírito Santo é dada apenas aos justos, àqueles que creem no belo Evangelho, apenas esses podem ter a comunhão com o Espírito Santo. Atesta o Evangelho do batismo de Jesus no livro de 1 João, Evangelho de 1 João, no capítulo 5, de 3 ao 7. Aqueles que estão aptos a receber o Espírito Santo recebem a redenção através do belo Evangelho e estão livres de todos os pecados. Aqueles que crerem no Evangelho podem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ele garante que nós somos filhos de Deus. Assim podemos viver para sempre com o Evangelho da Água do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não tem comunhão com aqueles que se enganam. Ele repreende os pecadores dizendo: porque você não crê no Evangelho e cumprindo pelo batismo de Jesus no seu sangue. Então, meu amado, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que os justos podem ter a comunhão com o Espírito Santo confessando os seus pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a verdade da palavra de Deus, é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui, que Deus nos chama a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, e o Espírito Santo nos chama, diz: filho, filha, eu quero ter uma verdadeira comunhão contigo, eu quero ter uma verdadeira comunhão contigo. O Espírito Santo ainda hoje ele está aqui na terra e ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra e abrir a porta, eu entrarei e sairei com ele. Deus ele diz na sua palavra que o homem ele peca durante toda a sua vida. Não existe ninguém que não tenha pecado perante Deus. A Bíblia diz claro que não existe ninguém, pois não há um justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, do capítulo 7, versículo 20, que todos os homens eles pecaram diante de Deus. E se alguém diz que não tem pecado, este é mentiroso. As pessoas pecam durante a sua vida e até a morte. Por isso que Jesus foi batizado, meus amados, pelo João Batista, para tirar os nossos pecados. Se nós não pecamos, não precisamos crer em Deus como nosso Salvador. Para aqueles que pensam que não têm pecado, se uma pessoa não tem fé no Evangelho, então ela merece a destruição. Se um homem justo ou um pecador dizem que não tem pecado na presença de Deus, então o Senhor deu a todos o maravilhoso presente do belo Evangelho, meus amados. Nós confessamos nossos pecados, e se nós confessarmos nossos pecados e se nós nos arrependemos a fim de receber o perdão, nós devemos retornar ao Evangelho que Deus nos deu e crer nele a fim de ter a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que a humanidade estava longe de Deus naqueles tempos, em razão dos pecados herdados de Adão e Eva. Mas agora nós que herdamos a semente do pecado, podemos aguardar ansiosamente para termos a comunhão com Deus novamente. Por isso, amados, nós devemos retornar à fé no Evangelho de Jesus Cristo e sermos perdoados dos pecados que nos afastam de Deus, meus amados. E aqueles que creem no belo Evangelho serão salvos de todos os seus pecados e Deus os encherá com o Espírito Santo. É só aqueles que creem no Evangelho, eles serão perdoados de todos os seus pecados e Deus os encherá do Espírito Santo, porque
Meus amados, nós vivemos um tempo muito difícil, onde hoje as igrejas estão cheias, mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. O verdadeiro evangelho não está sendo pregado, a verdade não está sendo pregado. Hoje o que vemos por aí é um evangelho fácil, é o evangelho que diz, olha, vem, Deus ele tem um milagre para ti, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas a verdade eles não pregam o arrependimento, que Deus chama o homem ao arrependimento, que Deus chama o homem a ter uma comunhão com Ele, mas que só através do arrependimento, através de que eles se arrependem dos seus pecados. Os justos podem ter a comunhão com Deus. A Bíblia diz que só os justos, e quem é justo perante Deus? Só os justos podem ter a comunhão com Deus. O justo perante Deus é aquele que confessa primeiramente o seu pecado, que tem consciência que pecou e que confessa os seus pecados diante de Deus e que leva uma vida de retidão diante de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem que temia a Deus, que Noé era um homem que temia a Deus, que Enoque era um homem de retidão, era um homem que andava com Deus, que Elias era um homem que andava com Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que a Bíblia diz tudo isso? A Bíblia nos diz porque a Bíblia nos dá uma demonstração dos homens que agradaram a Deus. Através de quê? Através do arrependimento, porque foram homens que tiveram um arrependimento diante de Deus, foram homens que foram justos diante de Deus, foram homens que tomaram uma decisão de andar com Deus, de ser transformado, de receber o Espírito Santo, de ser uma nova criatura. Então Deus ele chama de justos aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos. Ele chama esses homens justos. Eles foram justificados porque creram também no Evangelho da água do Espírito, meus amados. Essa é a verdade. Então, é essa verdade que deve ser pregada, que Deus ele chama os homens ao arrependimento. É essa verdade que deve ser pregada, que se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos mentiroso. E tem muitas pessoas diante de Deus que vão na igreja e passam o dia aí na igreja, mas nunca se achegam na oração diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados, para que os seus pecados sejam apagados dos seus corações. E é essa palavra que Deus ele traz para o nosso coração neste dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.